Tudo bom? Ainda ligado ao nosso conteúdo sobre globalização, vamos falar um pouquinho sobre o comércio nacional e blocos econômicos. A gente vai ver que é até um pouquinho meio que contraditório falar em globalização e falar em blocos econômicos ou blocos regionais, mas a gente já vai entender isso aí tudo, tá bom? Vamos lá. A expansão do comércio internacional. Tá? Então, a partir da metade do século XX, houve um crescimento do comércio internacional, marcado pelo expressivo aumento de fluxos comerciais, ou seja, das exportações e importações entre os países. Para isso, para que isso se ocorresse de uma maneira justa, vamos dizer, equilibrada, surgiu, a partir do surgimento do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, que é o GATT, que é do inglês General Agreement on Tariffs on Trade, firmado com o propósito de estabelecer regras para o comércio mundial. Tá? Esse GATT, então, defendeu o multilateralismo comercial, a fim de combater práticas protecionistas e promover a liberalização do comércio internacional. O que é esse defender o multilateralismo e combater práticas protecionistas? Muitos países, eles querem vender seus produtos, mas não necessariamente querem que os produtos de outros países entrem dentro do seu mercado, porque vai gerar concorrência com o seu produto interno. Então, para isso, muitos países adotam práticas protecionistas, incentivos financeiros aos seus produtores, a gente vai falar mais adiante sobre essas práticas, mas, então, o GATT ele tenta acabar com isso, para que a comercialização ela ocorra de forma igual entre todos os países envolvidos. Redução de barreiras tarifárias, impostos, derrubaram inúmeras medidas protecionistas. Mais tarde, então, em 1995, já com a criação da ONU, enfim, da Organização das Nações Unidas, dentro da ONU se criou então a OMC, desculpa, gente, em função da pandemia acabei falando OMS. A OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. E aí a OMC estabelece regras para o comércio internacional entre os seus 161 países membros. Aqui do ladinho eu botei uma foto, sobre um encontro da OMC, os países membros eles se dirigem, até a sede e lá eles discutem toda qualquer barreira ou dificuldade ou até mesmo propostas para se melhorar essa atividade comercial internacional. Alguns fatores contribuíram para o crescimento do comércio internacional. Um deles é a ampliação do setor produtivo nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, praticamente Europa Ocidental e até mesmo Japão. Fato que motivou a expansão pelo mundo das empresas multinacionais, daí originárias, ou seja, as grandes multinacionais que nós temos espalhadas pelo mundo todo, inclusive localizadas aqui no Brasil, tem a sua origem nesses países aqui. A partir da metade do século XX, as empresas multinacionais passaram a transferir parte de suas unidades produtivas para os países em economia menos desenvolvida, que começavam a se industrializar mais tarde, a partir da década de 50 e 60, como é o caso do Brasil, da Argentina e do México. Através da disseminação do neoliberalismo econômico defendido pelas nações mais ricas, industrializadas, o comércio internacional recebeu um maior impulso. Avanço dos meios de transporte, aviões cargueiros e navios de grande porte. Aqui a gente tem uma representação de um navio cargueiro, abarrotado de containers, que vão transportar mercadorias entre diferentes partes do globo. Às vezes até a gente consegue perceber alguma coisa disso aqui, não nessa dimensão toda, mas um pouco menor aqui, no Porto Alegre, ali, no porto de Porto Alegre, a gente consegue até visualizar algo semelhante. A distribuição do comércio internacional, Então, assim, de maneira geral, o comércio mundial se estrutura em torno de 3 eixos principais de circulação: os Estados Unidos e o Canadá na América do Norte, tá? A União Europeia
e alguns países asiáticos, tá? Com destaque para o Japão, China e os tigres asiáticos. Quem são os tigres asiáticos? Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Então, aqui nós temos, né, o mapa ilustrando, né, essa concentração. Olhem aqui as setas, né, e o percentual aqui dentro, né, da região, né. Nós temos aqui, claro, aqui na América do Sul, né, basicamente aqui até centralizado no Brasil, parte da Argentina, mas a gente vê que é muito maior aqui na Europa, na Ásia e na América do Norte, na área que corresponde justamente aos Estados Unidos e ao Canadá. Desculpa, gente, que já tá tarde, eu ainda tô preparando algo. Vamos lá. Principais países no comércio internacional. Então, a gente tem aqui os 10 principais países do comércio internacional. O principal deles, qual será? Né, Estados Unidos, né, que corresponde a 10,6% das importações no mundo todo. Isso aqui é do ano de 2009, mas digo para vocês que não mudou muito em relação aos dias atuais. Seguido de China, né? Alemanha, Japão, França, Holanda, Reino Unido, Itália, Bélgica, Coreia do Sul. Né? E depois vem aqui Hong Kong, né? Canadá, Singapura, né? E o Brasil está aqui, correspondendo a 1,1%, né, do comércio internacional, ou seja, das importações, né, realizadas. Comércio externo e balança comercial. Sempre que a gente fala em comércio internacional, vocês vão falar em balança comercial. E aí vocês provavelmente já ouviram falar em balança comercial favorável. Ou vocês já ouviram falar, nós vamos ter um déficit na balança comercial ou um superávit na balança comercial. Isso são termos bem econômicos, bem técnicos, mas a gente vai tentar entender um pouquinho de cada um deles, tá? Então, o comércio internacional de mercadorias e serviços ocorre na forma de exportações, que abrangem as vendas a outros países e de que compreende a compra de outros países, né? Ou seja, o export, né? Quando eu exporto, eu estou mandando meu produto para fora. E, contrapartida, vai ter um país lá que vai importar, ou seja, ele vai receber aquela mercadoria, aqueles produtos. A mesma coisa nós importamos muitas coisas, né? Aqui no Brasil a gente tem um alto índice de importação, mas também a gente tem uma exportação considerável, né? Correspondendo a 1,1% lá. A relação entre valor recebido pelas exportações e o valor pago pelas importações resulta no saldo da balança comercial. Assim, quando o valor das exportações supera o das importações, o país apresenta um saldo comercial positivo, ou seja, um superávit comercial. Daí, nesse caso, o país ele passa então a se tornar um credor estrangeiro, porque ele está exportando mais que importando. E isso é muito importante, tá, gente? Mas quando o valor das importações supera o das exportações, o país acaba acumulando um saldo comercial negativo, ou o que a gente chama de déficit comercial. Nesse caso, o país fica em dívida com as economias estrangeiras, né? Então, ele passa a ser um devedor, né, do mercado externo, tá? Aqui eu trouxe um gráfico que eu achei bem interessante para a gente analisar juntos, tá? Que é um gráfico sobre o saldo da balança comercial brasileira, tá? Do ano de 1994 até 2014, tá? Então, a gente pode perceber aqui que nós tivemos períodos, né, em que a nossa balança comercial esteve negativa, né? Ou seja, nós tivemos um déficit comercial e nós tivemos um período aqui em que nós tivemos uma balança comercial com superávit bem significativo, né? E aí justamente corresponde aqui aos anos de 2002, começa essa crescente aqui, até 2017, mais ou menos, 2018, 2019 meio que se equipara, 2010 a gente tem um decréscimo,
2011 volta a crescer, 2012 cai de novo e depois é só ladeira abaixo, né, de 2013 até 2014. Eu não sei se vocês sabem, mas do processo histórico é interessante ressaltar aqui que em 1994, justamente o período que começa a surgir o Plano Real, né, e tal, o Plano Real dá super certo, daí depois vem a desvalorização do real em relação ao dólar, então a gente tem aqui, né, esse déficit aqui, né, e depois aqui de 2002, né, nós temos aí na presidência, né, o presidente Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, né, o real é super valorizado, o Brasil é super reconhecido no mercado internacional, passa a presidenta Dilma, né, mas mesmo na gestão da presidenta Dilma 2013, 2014, que é o segundo mandato dela, nós já temos um descrédito, o Brasil já entra em instabilidade política, né, muito grande, e isso se reflete com certeza aqui nas relações comerciais, né, e consequentemente econômicas. Então aqui, gente, livre comércio ou protecionismo, né? Como as práticas protecionistas podem ser punidas pelo OMC, muitos países acabam realizando esse protecionismo de forma disfarçada. Aquilo que eu falei para vocês lá antes, que o próprio GATT tentou barrar nessas práticas e depois a OMC vem e regulamenta isso aí. Mesmo assim, em alguns países eles se utilizam de alguns mecanismos para que esse protecionismo ocorra e os seus produtos não saiam prejudicados. Um deles é o imposto de cotas. Então, essa medida limita a quantidade que pode ser importada de certos produtos. Isso geralmente quando o país produz aquele mercadoria, aquele bem, aquele produto, enfim, né, para que o produto externo não seja mais competitivo, mais atrativo do que o produto interno. Né? O dumping, que é uma prática comercial caracterizada pela venda de produtos e mercadorias ou serviços a preços muito baixos, né? Muito abaixo do seu próprio custo, né? Com a finalidade de eliminar a concorrência. Então, eu boto um preço lá embaixo, menor ainda do que eu gastei para produzir, mas eu consigo aderir ao mercado, consumo e, consequentemente, eu vou acabar eliminando a concorrência. Subsídios, né, que ocorrem na forma de ajuda financeira direta ou indireta por parte do governo, né, a certos setores produtivos, com o intuito de torná-los mais competitivos, tá? Isso aqui geralmente acontece, né, muito na área agrícola, né, também, né, o governo incentiva, né, financia a produção para que esse mercado possa ser atendido, então. Barreiras fitossanitárias. Essas medidas são aplicadas principalmente sobre produtos agropecuários, com o estabelecimento de rigorosas normas justificadas por questões sanitárias, né? Aqui a gente tem vários exemplos para citar, né? Mas eu vou citar aqui um exemplo que ocorreu recentemente, né? Até eu estava vendo hoje ainda, né? Que a China cancelou contratos com mais 2 frigoríficos, né? Fornecedores de carne, frango, enfim, né? Para a China brasileiros, né, alegando condições sanitárias, né, em função da Covid, né, alegando essa questão desse, vamos dizer assim, desse mau direcionamento que o país está adotando. Taxas de câmbio, então, essas medidas na política monetária adotada pelos países em função de desvalorizar a moeda nacional, né, tornando os seus produtos mais baratos e os importados mais caros, né? Então, quando eu desvalorizo a minha moeda, o produto externo passa a ser mais caro e, consequentemente, eu vou consumir, então, mais do produto interno. Blocos econômicos. Bom, gente, dentro dessa parte aí do mercado, né, do comércio internacional, surge aí, né, o que nós chamamos de blocos econômicos, blocos regionais econômicos, enfim, tá? Os blocos econômicos da atualidade apresentam diferentes níveis de integração, né? O que é isso? Eles podem ser um ou outro, tá? Podem evoluir também dentro dessa perspectiva. Pode iniciar com um e passar para o outro e assim sucessivamente. Então, um deles, o mais básico, assim, vamos dizer, um menor nível de integração, seria a área de livre comércio. Tá? Nela, os países eliminam progressivamente as tarifas alfandegárias para estimular o fluxo do comércio e investimentos entre si. No entanto, cada país do bloco tem autonomia para conservar sua política tarifária em relação aos países que não pertencem ao bloco.
né? O quanto que eu vou cobrar de imposto, de produto que está entrando no meu território, mas que não faz parte do bloco. Isso fica a cargo de cada país. A união aduaneira, além do livre comércio já existente entre os países membros, né? Esses países vão adotar uma tarifa externa comum, que é a chamada TEC, tá? Cobrando os mesmos impostos e taxas alfandegárias sobre produtos importados dos países que não pertencem ao bloco. Aqui nós temos como, por exemplo, né, o nosso Mercosul começou assim e acabou evoluindo. Mercado comum. Além do livre comércio de mercadorias e serviços, estabelece a livre movimentação de capitais, ou seja, investimentos, e de pessoas, trabalhadores, entre os países membros. Isso implica o estabelecimento de coordenações econômicas e a harmonização das legislações nacionais, tanto trabalhista quanto tributária quanto previdenciária, né? Já que a pessoa ela vai poder circular livremente entre os países membros, vai poder trabalhar aqui, ela tem que ter uma regulamentação igual em qualquer território. E por fim, então, a união econômica e monetária. É o estágio mais avançado de integração que um bloco pode ter. Tá? Seu funcionamento prevê a adoção, inclusive, de uma moeda única, né? Legislação, criação de instituições supranacionais que vão justamente atuar na padronização das políticas econômicas e monetárias, né, a fim de garantir, né, que todos os países membros possam competir de igual para igual dentro do bloco, tá? Certo? Bom, gente, então, com base nisso aqui, que nós acabamos de ver, eu vou propor a seguinte atividade para vocês, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa, pode. Quem tiver o livro de geografia pode ser no livro de geografia, quem não tiver pode ser na internet, não tem problema nenhum. E vocês vão pesquisar os principais blocos econômicos da atualidade, os que ainda estão em vigor, os que ainda existem, tá? E aí, vocês vão fazer de cada um deles, tá? Quais são os países membros? Primeira coisa que vocês vão colocar. Qual é o estágio de integração, aquele que a gente viu agora há pouco, se é uma área de livre comércio, um mercado comum, uma união aduaneira, enfim, vocês vão ver ali. Onde se localiza? É localizado na América do Sul, ou é localizado na Ásia, enfim. E como que se deu esse processo de formação? Iniciou como uma área de livre comércio, evoluiu para isso, ingressou fulano, saiu beltrano e chegou no estágio que está hoje. Essa atividade vocês vão fazer no caderno, tá? Vocês vão postar uma foto para mim no meu e-mail da atividade completa, ou, né, vocês podem colocar direto lá no Google Sala de Aula, tá, gente? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, perguntem, me chamem, tá? Me mandem e-mail. Não entendi isso aqui, isso não ficou bem claro, eu gravo um vídeo e mando para vocês, se for o caso. Mas vamos conversar, vamos tentar tirar todas as dúvidas possíveis, tá? Beijos e fiquem bem.